Pedro Silva Pereira, antigo Ministro da Presidência, é convidado da edição da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. E peço-lhe uma primeira análise global da forma como o país chega a esta quinta negociação, com os dados de execução orçamental em cima da mesa a dizer que vamos falhar. Bom, esta quinta avaliação aparece como diferente das outras, realmente. Mais difícil, mais importante. E isto choca um pouco com aquele discurso com que somos bombardeados todos os dias pela propaganda governamental, pelos comentadores que circulam, dizendo estamos no bom caminho, está tudo a correr bem, estamos a cumprir. Esta avaliação tornou-se difícil e importante, não é porque as medidas do Governo estejam a ter os efeitos esperados e Portugal esteja em condições de dizer que vai cumprir as metas, ela é difícil exatamente pelo contrário. Porque as medidas do Governo não tiveram os efeitos que o Governo esperava e Portugal não está em condições de cumprir as metas orçamentais já este ano. Portanto, a questão de fundo que está por trás desta avaliação é saber se o Governo e a Troika vão assumir e em que medida vão assumir o confronto com a realidade do fracasso na execução do programa, ou se vão branquear de alguma forma, ou continuar a branquear de alguma forma a situação com as mensagens que temos ouvido, estamos no bom caminho e Portugal. Mas essas mensagens têm uma duração limitada, não é? Até ao momento em que são confrontadas com os números. Esse é que é o ponto. Porque realmente, não há de que é que nós estamos a falar. O Governo, quando chegou, resolveu adotar um conjunto de medidas de austeridade adicionais que não estavam no memorando inicial. E esta decisão é que está na origem da situação que estamos a enfrentar. O Governo logo em se tivéssemos posto em prática apenas aquilo que estava no memorando, estaríamos com melhores resultados hoje? Bom, com certeza que estaríamos com resultados diferentes e melhores, porque de que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um conjunto de medidas, de uma violência de austeridade de tal modo brutal que só podem ter uma consequência na economia de agravamento da recessão e de aumento do desemprego e agora também de queda das receitas e de desvio nas contas públicas. De que é que estamos a falar? A gafe do professor Marcelo de há poucos dias permitiu, aliás, recordar que a primeira medida deste Governo foi a de aplicar uma sobretaxa extraordinária no IRS de 2011, que era uma medida que teve, naturalmente, um efeito imediato na economia de agravamento da recessão e que se revelou absolutamente desnecessária. O déficit contratualizado com a Troika para 2011 era 5,9. Nós tivemos 4,2. 1,7 pontos percentuais abaixo da meta. Depois, para 2012, veja o seguinte. O memorando da Troika inicial previa uma reestruturação do IVA que gerasse uma receita de 410 milhões de euros. E o Governo, o que é que fez? No orçamento para 2012, adotou um conjunto de medidas do aumento do IVA que aumentaram a receita, ou que visavam aumentar a receita do IVA. Em 11,6%. Em 11,6%. Em 2 mil milhões de euros. Em vez de 410, 2 mil milhões. E aí é que veio o aumento do IVA da restauração, que não estava no memorando inicial, o aumento do IVA da energia para a taxa máxima, que não estava no memorando inicial. Soma isto, o corte, a eliminação dos subsídios de férias e de Natal, e só aqui tem um conjunto de medidas que significam um impacto na economia que se pagou numa recessão que não estava prevista no memorando inicial e que vai em menos 3,3% segundo os últimos números do INE, um aumento do desemprego que vai em 15% e a Troika já admite que poderá chegar aos 16% no próximo ano, vamos lá ver se não será antes, e agora um desvio também nas contas públicas que é um desvio colossal. Repare, nós no primeiro trimestre deste ano tínhamos um déficit de 7,9%, quando a meta é 4,5%. O desvio nas contas públicas refere-se à quebra nas receitas. Refere-se à quebra nas receitas. É claro, nós temos ouvido dizer... Houve uma redução na despesa. Sim, mas agora é preciso desfazer aí a fantasia que por aí anda. Numa das aulas da Universidade de Verão do PST, só mesmo naquela universidade é que numa aula se pode dizer uma coisa dessas, foi passada a mensagem, que agora vejo reproduzida por alguns, de que o Governo controla a despesa. O Governo, como se o Governo não tivesse nada a ver com a receita. Ora, isso é um total absurdo. Estas medidas de austeridade, além da Troika, que o Governo adotou, tiveram uma consequência na economia recessiva
que produziram um impacto na receita que foi inferior àquilo que o Governo esperava. O Governo errou ao tomar a medida e errou na previsão. Portanto, do que nós estamos a falar é de um desvio que é imputável a causas internas, às medidas que o Governo tomou e além da Troika. E eu queria chamar a atenção para um ponto que é também muito importante. É que o INE, quando divulgou os dados do crescimento económico do segundo trimestre, disse que tínhamos uma redução de menos 3,3% e diz que isso se deve à redução da procura interna. Quer dizer, não é uma causa externa. Não é a circunstância de haver um abrandamento da conjuntura económica europeia que está na origem desta situação que neste momento estamos a enfrentar. É uma estratégia de empobrecimento, da austeridade adicional, teve uma consequência recessiva e isso paga-se nas receitas que ficam aquém do esperado. Mas é uma realidade que não prejudica a balança comercial e esse também não é um dado negativo. O problema é se a economia não recupera para níveis de crescimento. A questão do déficit externo, enfim, é o outro argumento que o Governo tem usado para dizer isto está a correr bem do lado do déficit externo, mas porquê é que isso está a acontecer? Isso está a acontecer, com certeza que as exportações têm tido um bom comportamento, isso é de saudar, têm resistido bem às dificuldades, mas a razão de fundo é a de que as importações estão a cair muito mais do que estava previsto, por causa do empobrecimento. As pessoas têm menos salários, perdem poder de compra, compram menos, importamos menos. Portanto, a causa deriva de uma situação conjuntural, de medidas conjunturais provisórias, temporárias, que, aliás, o Governo, em parte, vai ter que rever por causa da decisão do Tribunal Constitucional, visto que eram inconstitucionais e manifestamente injustas, e isso é que reduziu as importações e produziu aqui um resultado conjuntural que não revela nenhuma saúde da economia, infelizmente temos que... Da análise que podemos fazer da decisão do Tribunal Constitucional, não será considerado por aquele órgão injusto e não será inconstitucional alargar essa sobretaxa aos salários de todos os portugueses, público e privado. Concorda com a tomada, com essa decisão? Bom, eu concordo com a decisão do Tribunal Constitucional, mas ela não é exatamente essa. Eu estou a perguntar se concorda, se o Governo entender estender a sobretaxa a todos os trabalhadores portugueses, privado e público, como uma solução para o orçamento do próximo ano. É com isso que eu estou a perguntar se concorda ou não. Não com a decisão do Tribunal. Repare, nós não podemos discutir as medidas orçamentais avulso sem discutir qual é a estratégia e quais são as metas orçamentais. Porque dizer temos que trocar aquelas medidas por outras do mesmo valor supõe que não há nenhuma alteração nas metas da estratégia orçamental. E essa é a questão prévia que temos que colocar. Isto é, como é que queremos fazer a consolidação orçamental? E depois de definir as metas, então é que podemos saber quais são as medidas que são necessárias para aquele objetivo. Mas acredita que pode haver uma grande alteração nas metas do déficit orçamental para 2013? Depende da vontade política do Governo, da sua capacidade de negociação com a Troika. As mensagens que vêm do lado do Governo não são naturalmente muito favoráveis, nem anunciam nenhuma alteração muito espetacular. Mas a verdade é que esse é o ponto. Quer dizer, a questão está em saber. É preciso recordar, quando foi negociado naquelas circunstâncias difíceis o memorando inicial da Troika, que entretanto já foi revisto 4 vezes, já não é o que era, mas aquele memorando foi saudado por alguns, pelo menos, vamos dizer por muitos, por ser mais equilibrado do que a estratégia que foi definida pela Troika para a Grécia, que tinha dado tão maus resultados. O que se passa é que é preciso recuperar alguma coisa desse equilíbrio, dessa moderação inicial. E é por isso que digo que a questão fundamental, nesta quinta avaliação, é saber se se reconhece este erro estratégico que o Governo tomou ao ir além da Troika e se, reconhecendo esse erro, há uma outra estratégia orçamental, alguma inflexão, que permita conciliar melhor a consolidação orçamental com o crescimento. Porque se isso não for feito, então as consequências são muito penosas para os portugueses. Nós estamos a falar do seguinte: o Governo tem que tomar medidas adicionais já neste ano de 2012 para cumprir a meta se ela não for alterada e, pior, para o ano de 2013 tem um triplo desafio. Em primeiro lugar, se a meta não for alterada, tem que reproduzir as medidas adicionais deste ano, não é, que estão em falta, no próximo ano. Em segundo lugar, tem que cumprir a redução que já está agendada para o próximo ano de 4,5% do déficit para 3%. E, em cima disso,
tem que substituir o corte dos salários dos funcionários públicos e dos pensionistas. E isto significa, portanto, que se nada for alterado nesta quinta avaliação, então o Governo fica com um caderno de encargos, que é produzir um orçamento para 2013 de uma violência extrema de austeridade, que agravará a recessão, agravará o desemprego e, naturalmente, não poderá ter a concordância de ninguém de bom senso. E como é que um orçamento com essas características que acaba de mencionar pode ser explicado ao país quando tivemos um muito parecido, ou eventualmente mais leve, que não funcionou? Pois é verdade. É natural que os portugueses sintam que este esforço que fizeram é um esforço que não está a produzir os resultados que eram esperados. Quer dizer, o Sr. Ministro das Finanças previu um determinado resultado destas medidas, até corrigiu essa previsão já em março deste ano no orçamento retificativo e das duas vezes falhou. E, portanto, isto significa que, naturalmente, que haja é compreensível que possa existir uma frustração da parte dos portugueses, mas o que eu espero é que o bom senso possa, afinal de contas, prevalecer, porque o que está em causa é muito importante para o futuro da economia e para o futuro dos portugueses. Nós ouvimos muito falar na fadiga da economia, a permanência destas medidas de austeridade. Agora, do ponto de vista rigorosamente político, como é que interpreta a declaração que ouvimos hoje ao Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, quando ele diz que se sente incomodado por ver a Troika chegar de 3 em 3 meses? Isto é um sinal de fadiga política com o processo também, na sua opinião? Quer dizer, nós podemos imaginar o que se passa, enfim, quem esteve já no Governo compreende talvez um pouco melhor o que pode estar nos bastidores de algumas intervenções públicas. Naturalmente que estes são momentos de grande tensão e de grande pressão do Ministro das Finanças sobre todas as áreas políticas para cortes adicionais. Repare que há uma falácia também quando se diz medidas adicionais de austeridade, como aumento de impostos, talvez este ano não sejam necessárias, no próximo ano se verá, e dificilmente o Governo poderá escapar a elas com esta manutenção das metas orçamentais. Mas as medidas de austeridade não são só o aumento de impostos. Quer dizer, as reduções de despesa nos serviços públicos, nos apoios sociais, nas prestações sociais, são medidas de austeridade que acabam por penalizar as famílias. Quer dizer, quando nós vemos a queda abrupta, por exemplo, da utilização pelas pessoas, dos jovens aos idosos, dos transportes públicos, isso é consequência de medidas de austeridade. Portanto, as medidas de austeridade não são só os aumentos de impostos. E quanto à declaração de Miguel Macedo? E, bom, eu julgo que essa declaração poderá expressar alguma incomodidade, que aliás já o Ministro da Saúde mostrou também, com as pressões para cortes orçamentais adicionais em cima de todo aquele esforço que já foi feito ao longo dos últimos anos. Outro assunto. Ao Ministro Miguel Relvas temos ouvido pouco, portanto não sabemos exatamente como é que ele está a sentir este momento em particular, mas, e enquanto ele está em Dili, nós não deixamos de tentar perceber o que é que o Governo tem, e sobretudo este Ministro, na cabeça exatamente em relação ao futuro da RTP. O líder do PS já disse que se avançar para um modelo ou de concessão dos canais a privados ou de privatização, ele nacionaliza o Canal 1. Nacionalizar a televisão pública. É da mesma opinião? Bom, eu creio que para já este é o momento de combater esta, que é uma ideia errada, uma ideia estapafúrdia e uma ideia muito perigosa. Vamos ver, o Governo... Por que perigosa? Perigosa por várias razões. Em primeiro lugar, para o risco acrescido para o serviço público de televisão. A concessão, a eliminação de um canal e a concessão a privados do único canal soberano do Serviço Público de Televisão representa um risco acrescido pelo facto dessa prestação ser confiada a um grupo de comunicação social privado. Não apenas para o Serviço Público, mas para uma coisa de que se tem falado pouco, que é a sinergia entre uma plataforma de serviço público construída pelo Estado com investimento dos portugueses e os interesses económicos e privados de um grupo de comunicação social nacional ou estrangeiro. Repare de que é que nós estamos a falar. Um grupo de comunicação social qualquer poderia passar a utilizar
o único canal de serviço público de televisão, não apenas para a prestação de serviço público, vamos supor que vai cumprir o caderno de encargos quanto ao serviço público, mas utilizar aquela plataforma como uma forma de promoção dos seus outros meios de comunicação social, na rádio, na televisão, os quais não obedecem a uma lógica de serviço público e obedecem as lógicas, muitas vezes, de interesses económicos e de interesses políticos. Nós temos hoje em Portugal, como é sabido, vários jornais na imprensa portuguesa que não têm lucro há vários anos. E, portanto, não é com certeza o lucro que prosseguem pela sua existência. Têm prejuízo, vivem dos prejuízos para prosseguirem outros objetivos. Ora, não me parece pensável que um serviço público de televisão, construído com investimentos portugueses ao longo de décadas, que deu naquilo que deu, enfim, uma estação de televisão, com os seus meios, com os seus profissionais, com a sua marca, e que é sustentado por uma taxa de serviço público que possa ser utilizada por uma empresa privada, por um grupo de comunicação social privado, com os riscos que isso implica, e que são muito acrescidos, obviamente, se for um grupo de comunicação social estrangeiro. Repara. Estamos a falar da possibilidade de capital angolano. Capital angolano, designadamente, mas poderia ser outro, mas imagina, quer dizer, há coisas extraordinárias. O Governo já disse tudo sobre o que devia ser, já falou em privatizar um canal, já falou agora fala em concessionar, fechando um dos canais públicos, com publicidade, sem publicidade, mas nomeou um grupo de trabalho, que uma das propostas mais debatidas que fez foi a de que a RTP Internacional / RTP África deveria estar sob um certo ascendente estratégico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, visto que cumpria missões públicas de tal relevância. Agora, vamos ficar a perceber que se este cenário, que o Governo considera interessante e atraente, segundo aquilo que nos vai chegando pelas fontes do gabinete do Ministro Miguel Relvas, que esse Ministério dos Negócios Estrangeiros, afinal, não é português, pode ser angolano ou de outro país qualquer, para conduzir a RTP África ou a RTP Internacional. Isso parece absolutamente absurdo e insustentável. Além do mais, é uma ideia muito provavelmente inconstitucional, como já vários constitucionalistas o disseram. É certo que a doutrina se divide sobre esta questão, como sobre muitas outras, mas estamos a falar do professor Jorge Miranda, do professor Vital Moreira, do professor Gomes Cantinho, do professor Paulo Otero, que consideram que é inconstitucional, porque a Constituição diz que o Estado deve assegurar não apenas a existência de um serviço público, mas o funcionamento. Quer dizer, se o Estado garantisse a existência concessionando a um privado, então lá na Constituição estaria apenas garantida a existência. Não. O que lá está escrito é que o Estado deve garantir a existência e o funcionamento. E o que significa que a garantia institucional do setor público é aqui uma garantia que a Constituição Foi Ministro da Presidência. Imagina um António Borges, correspondente do PS, a fazer o anúncio que o atual António Borges fez em relação a uma matéria como esta, se fosse Ministro da Presidência? Pois penso que é completamente impensável. E, aliás, em 6 anos de governo do Partido Socialista isso não aconteceu. O que é que acha que está a acontecer agora? Mas há outra coisa que também não imagino. É que se por acaso o Partido Socialista o fizesse, que o PSD estivesse calado. O PSD, de facto, usa 2 pesos e 2 medidas. O Dr. António Borges está numa posição de ministro-sombra. Escapa às regras de controle da transparência que são próprias dos membros do Governo e está, aliás, por todas as razões, numa posição muito delicada. Porque o Dr. António Borges era um dos principais responsáveis do FMI na negociação do acordo da Troika. Não estava sentado à mesa das negociações, mas era responsável para a Europa e toda a gente sabe que teve influência na negociação. Ora, o FMI foi um dos defensores contra a opinião do governo português na altura, em particular do Ministro da Economia português. O FMI foi de entendimento e fez pressão para que fosse consagrada a privatização imediata da REN e da EDP. Parece-me muito estranho e muito inconveniente, para não dizer mais, que o Dr. António Borges, que estava no FMI reivindicando essa privatização muito discutível aos olhos do interesse nacional, agora esteja a conduzir essa privatização naquelas funções que são tudo menos de técnico. Ninguém nos quer convencer que um ex-vice-presidente do PSD é um consultor técnico do Governo nesta matéria. O seu ascendente sobre o processo de decisão política, embora não sendo membro do Governo, é com certeza muito relevante. Quanto ao processo da RTP, em concreto, e ao papel do professor António Borges, e ao silêncio do Ministro Miguel Relvas?
Bom, eu creio que tem havido uma gestão absolutamente desastrosa de todo este dossiê por parte do Ministro Miguel Relvas, em que, como digo, tudo parece igualmente pensável. Quer dizer, tão depressa se admite que o Canal 2 seja licenciado a um privado, como se fecha o Canal 2 e não se licencia a nenhum privado. Mas acha que é insegurança na solução? Não, mas repare, mas ou é outro objetivo? Essa inconstância nas formas tem, no entanto, uma constância. Uma permanência. Em todos os modelos há sempre uma variável que permanece. É de que deve haver um novo operador privado de televisão. Seja beneficiando de um canal que lhe seja licenciado, seja por via da concessão do canal público sobrevivente. E esta constância deve ser questionada. O Dr. António Borges, aliás, quando anunciou este cenário, disse que a existência de um novo operador privado de televisão correspondia a um objetivo do Governo. Mas objetivo porquê? A que propósito é que deve haver um desígnio de haver necessariamente mais um operador privado de televisão, seja a que título for, ou com um canal novo? Consegue responder a essa pergunta? Bom, eu não consigo responder a essa pergunta. Agora, sei que existem muitos interesses em grupos de comunicação social e em grupos económicos, e alguns deles com ligações políticas, que têm interesse em ter um canal de televisão. Isso com certeza que sim. Mesmo ouvindo da parte dos atuais operadores privados as dificuldades em relação ao mercado publicitário, o objetivo de acesso a uma outra licença por parte de um privado leva-nos ao mesmo tipo de raciocínio. Não é a lógica do lucro, é outra. É isso? Bom, sim, é evidente que se nós imaginarmos um único canal do setor público, do serviço público, mesmo com um caderno de encargo muito exigente, certamente há sempre aquela margem de franja de utilização do canal para outras finalidades e, sobretudo, se o canal beneficiar de uma taxa e tiver possibilidade de acesso à publicidade, ele não deixará de procurar o lucro e a competição junto dos outros canais de televisão, com a tal sinergia do grupo de comunicação social privado de que estou a falar. Isso penso que é absolutamente intolerável, quer do ponto de vista do serviço público, quer do ponto de vista das regras da concorrência. Dr. Pedro Silva Pereira, muito obrigada por ter vindo à edição da noite, que fica hoje por aqui. As notícias regressam à antena à meia-noite com o João Abreu. Até amanhã.